tudo bem, pessoal? Meu nome é Vera e eu sou uma codependente em recuperação. Feliz e grata, né, por estar aqui hoje mais um dia. E eu quero falar com vocês hoje um pouco a respeito da codependência. Eu fui convidada pela Francine para falar um pouco a respeito de codependência e vamos lá, né? O que é a codependência? No geral, a codependência é tida como um transtorno emocional caracterizado por pessoas ou familiares que convivem com um dependente químico. E em quase todas as literaturas você vai encontrar isso, essa definição, né? Que é um transtorno emocional caracterizado pelo convívio com pessoas dependentes químicos. Em realidade, eu como mãe de dependentes químicos, eu acredito que a codependência ela estava instalada em mim muito antes de eu vir a ter problemas com a dependência química, né? Então, assim, no geral, o que a gente vê é que o codependente, ele é aquele membro da família que é o cuidador, né? Que ele abraçou para si a responsabilidade de cuidar, né? De cuidar do outro, de cuidar do bem-estar do outro, seja o bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar social. Ele quer ver o outro bem, né? E geralmente ele desenvolveu esse padrão muito cedo, né? Então, assim, no meu caso, eu lembro que aos 4 anos de idade eu tive um evento na minha família, né? A minha tia, ela foi buscar a gente em casa, eu e meus irmãos, levou para casa dela, tinha arrumado um trabalho para minha mãe. A minha mãe não estava, então ela pegou a gente, levou e deixou o recado que era para minha mãe ir lá. Quando minha mãe chegou lá, minha mãe ficou muito brava, porque ela não era para ela ter pego a gente, e ela não ia para o trabalho que tinha sido arrumado e tal, e ela queria pegar a gente para levar de volta. E aí, sei que naquela briga, no calor da emoção, aquela confusão toda, eu não sabia o que eu fazia, eu tinha só 4 anos de idade, eu entrei embaixo de um sofá e fiquei lá, não saí de lá. A minha mãe virou as costas, foi embora e ficou 2 anos fora, sem dar notícia. A gente ficou lá com a minha tia. E aí, desde então, eu assumi o papel de cuidadora. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Afinal de contas, eles tinham ficado sem mãe por minha causa, porque eu não tinha tomado a decisão de ir com a minha mãe, né? E na realidade não tem nada a ver isso, né? Mas eu assumi para mim a responsabilidade. Então, o meu irmão tinha 6 meses, eu trocava a fralda dele, eu cuidava dele, eu dava banho neles, e eu tinha só 5 anos. E afinal de contas, eu também tinha sido abandonada pela minha mãe. Então, mas percebe que existe um transtorno emocional causado por uma circunstância. Na fase adulta, eu fui me relacionar justamente com um adicto, filho de alcoólatra. Tudo bem, o alcoolismo também vinha também já na minha família, de geração em geração. Mas o que eu quero dizer é que quando a minha filha passou a usar drogas, né, a ser uma dependente química que eu descobri, o meu mundo caiu, porque como assim? Eu sou a cuidadora, a responsável dessa família, e eu não dei conta de proteger a minha filha disso? Como assim? Eu preciso resolver essa situação, eu preciso controlar essa situação. E aí começaram-se os grandes problemas, porque eu passei a deixar de viver a minha vida, a deixar de fazer as minhas escolhas para viver em função dela, de controlar ela, de cuidar dela, de querer saber o que era melhor para ela. Mas a menina já tinha 18 para 19 anos. E assim eu acabei abrindo mão de serviço público, abrindo mão de vendendo casa, fazendo mudanças geográficas para ver se resolvia a situação. E não resolve. Por quê? Porque da mesma forma que o vício se instalou, o vício da dependência química se instalou nela, o vício de controlá-la se instalou em mim. Então, as doenças estavam se conectando, né? Ou seja,
Eu precisava de tratamento, ela precisava de tratamento e ninguém cuidava de ninguém, né? Eu assumia as responsabilidades que era dela e aí ela se via mais ainda é, disposta a continuar com o uso. É um ciclo vicioso, né? É uma coisa alimentando a outra. Então, se eu tenho algo para dizer para um pai, uma mãe que é codependente, que tem seus filhos no uso ativo de drogas, ou que de repente agora estão em recuperação, a pior coisa que pode acontecer é um codependente assumir a responsabilidade que é do dependente químico, né? Ele tem que assumir as responsabilidades das falhas dele, das escolhas dele, daquilo que ele decidiu fazer da vida dele, né? Então, assim, o que a gente vê muito é os pais indo lá assumindo dívidas dos filhos, indo lá tirando o filho da prisão por alguma falha. É, uma série de coisas que não deixa com que o dependente químico cresça e amadureça. E é uma tentativa inútil de evitar o caos, é uma tentativa que acaba adiando um pedido de ajuda, um direcionamento para um tratamento. Então, assim, o recado que eu quero deixar essa noite é assim: eu não causei a dependência química do dependente químico, então eu não tenho como curar, né? Eu não tenho como controlar, né? E eu não tenho culpa que ele decidiu ir usar drogas, né? E que de repente ele teve lá uma predisposição a se tornar um dependente químico. Então, eu não tenho como fazer nada com relação a isso, né? Eu só tenho que admitir a minha impotência, eu ir buscar ajuda, eu ir buscar um tratamento para que eu possa efetivamente ajudar o meu dependente químico, né, o meu ente querido, a também fazer uma escolha pelo caminho de tratamento, né, de recuperação. Ok, meus queridos? Por hoje é só. Qualquer hora dessa a gente se vê e a gente conversa mais um pouco, tá bom?